Queridos irmãos e queridas irmãs, esse é o nosso canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Sejam bem-vindos. Esse é mais um vídeo da nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e daremos agora continuidade ao estudo do 6º capítulo, que tem o título O Cristo Consolador. Estamos estudando as instruções dos Espíritos, que são compostas por 4 instruções desse Espírito que se autodenomina Espírito de Verdade. Dessa vez, estudaremos a segunda dessas 4 instruções, que é composta por 3 parágrafos. Nesses 3 parágrafos, em resumo, nós podemos dizer que temos os ensinamentos do Espírito de Verdade sobre como desempenhar bem as nossas tarefas aqui na Terra, tendo sempre como o ponto de vista do espírito imortal e tendo como resultado a construção aqui mesmo daquilo que o Espírito de Verdade chama de nosso tesouro espiritual, os tesouros da alma, os tesouros que nós construímos para o espírito enquanto vivemos aqui na Terra. Para tratarmos um pouquinho daquele aspecto de continuidade ao qual temos dado bastante atenção no curso do nosso estudo, nós vamos lembrar que no estudo anterior, o estudo da instrução anterior do Espírito de Verdade, nós víamos que ele nos ensinava, ainda que em termos gerais, as principais circunstâncias que envolvem a vida de um espírito encarnado aqui na Terra. E ele tratava isso como sendo a verdade. A verdade imutável, Deus, e depois a verdade da nossa existência aqui na Terra. Essa que vai mudando aos poucos, mas que tem que ter os seus pontos fixos, como víamos no estudo anterior. O tema continua sendo o mesmo, continua sendo esse aprofundamento agora sobre a verdade da nossa existência aqui na Terra, pois agora o Espírito de Verdade vai se referir mais especificamente às nossas tarefas cotidianas e vai nos ensinar quais os resultados nós obteremos quando vivermos atuantes e conscientes da nossa verdade. Essa verdade ampla, não é, de sermos espíritos imortais encarnados aqui na Terra, momentaneamente, e com essa ideia de desenvolvimento, de progresso de nós mesmos. Ainda podemos considerar, para a ideia de continuidade, que temos aqui um aprofundamento. O Espírito de Verdade vai nos ensinar em que nível se dá aquele amai-vos e instruí-vos da mensagem ou da instrução anterior. Vai nos ensinar aqui os meios pelos quais vivemos na Terra, vencendo a impiedade, também citada no item anterior, para que possamos, então, progredir enquanto estamos aqui em nossa missão. Então, vamos ao primeiro parágrafo dos 3 parágrafos que compõem essa instrução e vamos analisá-lo, vamos estudá-lo. Dividimos em 2 partes. Nessa primeira parte, o Espírito de Verdade diz que vem instruir e consolar os pobres e deserdados. Ele nos dá aqui, portanto, a sua missão e para quem ele vem, não é? Ele vem, como ele mesmo diz, fazer 2 coisas: instruir e consolar os pobres deserdados. Na segunda parte do parágrafo, as seguintes informações. Vem também dizer aos pobres e deserdados, portanto, complemento aqui de sua missão, que eles elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem também, porque também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Então, nessa segunda parte, além do complemento da missão, ele começa a fazer a sua missão, né? Vem dar aos pobres e deserdados aquilo que eles devem fazer, ou seja, como eles devem enfrentar as suas dores. Levando a sua resignação ao nível de suas provas, quanto mais dura a prova, maior a resignação. Veremos na sequência exemplos de como isso pode acontecer, de como elevar a resignação ao nível da prova,
nos parágrafos que virão na sequência, dizendo aos pobres e deserdados que eles podem sim chorar, já que a dor se tornou sagrada no Jardim das Oliveiras. É bom entendermos essa frase, né? O Jardim das Oliveiras é uma referência àquele momento no qual Jesus está para ser entregue àqueles que iriam aprisioná-lo, julgá-lo, torturá-lo e executá-lo. A dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, por quê? Porque naquele momento Jesus estava para ser entregue por um de seus apóstolos, por um de seus discípulos, havia convidado outros a orar com ele. Esses outros 3 não estavam com Jesus, estavam dormindo nesse momento em que Jesus orava ao Pai Celestial e dizia em sua oração a frase que é muito famosa, que todos nós conhecemos, que dizia: Pai, afasta de mim esse cálice, mas se for de sua vontade que se cumpra. Ou seja, Jesus dizia que pedia a Deus para afastar dele os momentos de tormento que haviam de chegar. Mas que se fosse da vontade do Pai Celestial, ele estava resignado para enfrentar essa designação do Pai Celestial como uma missão de luz para toda a humanidade. Então, esses os 2 aspectos. Jesus, aquele espírito que não tinha por que sofrer, não tinha mais que passar por provas e expiações, espírito perfeito, se entrega à dor em favor de seus irmãos que ainda precisavam passar por ela, para nos dar exemplo de como atravessar essa dor. O espírito puro se entregava à dor, à aflição, para nos ensinar como enfrentá-la e para nos ensinar que acima dela está a verdade imutável, Deus. Acima dela está o socorro do plano espiritual. Acima dela existem objetivos maiores. Então, por isso, a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Porque Jesus, que não precisava sofrê-la, a sofreu para nos mostrar, para nos dar uma lição inesquecível, inclusive, e porque ao dar essa lição se mostra como o mais perfeito exemplo de resignação que existe diante da dor. Por esses 2 motivos, ela foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Jesus enfrenta essa dor, essa provação, por amor a cada um de nós, por amor a seus irmãos menores. Não é? Fazendo com confiança, com confiança em Deus, com coragem e, sem dúvida nenhuma, nos mostrando que existe essa esperança e esse consolo no plano espiritual. Agora nós veremos que Jesus se refere a cada um de nós, nesse primeiro parágrafo, como pobres e deserdados. Isso para fazer referência às nossas aflições. Agora, nós veremos no segundo parágrafo que o Espírito de verdade vai se referir a nós como trabalhadores. E agora, então, ele vai trazer a nossa missão aqui na Terra. Vai falar um pouco sobre essa missão quando ele diz obreiros, trabalhadores, não é? Traçai o vosso sulco. Ou seja, ele faz referência aqui a um trabalhador rural que continua arando a terra todos os dias. Recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera, o trabalho duro, né, do dia anterior. O trabalho das vossas mãos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Aqui na primeira parte da nossa passagem, aqui no nosso número 1, aparece então o trabalho terreno como fonte de nosso sustento. Por outro lado, aparece o pensamento que também trabalha,
O pensamento trabalha voltado ao alto, quando ele diz que ele, o Espírito de verdade, é o jardineiro divino que cultiva no silêncio dos nossos pensamentos as nossas almas. Cultiva para o bem, é claro, não é? Então nós temos esses dois elementos aqui nessa primeira passagem. Sim, o trabalho constante do dia a dia, esse trabalho que não para, esse trabalho que tem que ser realizado todos os dias, apesar das aflições, e o trabalho no pensamento voltado ao alto. Esse pensamento que está sempre na companhia dos ensinos de Jesus e do Espírito de verdade, que, como vimos aqui anteriormente, temos indícios no Evangelho segundo o Espiritismo para acreditar que sejam o mesmo Espírito, né? Então, na companhia de Jesus e do Espírito de verdade, que nos cultiva os pensamentos, quando lembramos dos princípios de amor, de resignação, de reforma íntima, apresentados por Jesus e pelo Espírito de verdade, e, mais do que isso, aos quais eles sempre nos convocam. Isso significa viver a vida daqui da terra em função das coisas da alma, com pensamentos sublimes e edificantes, pensamentos que nos façam cultivar algo para o futuro, que nos façam, então, criar algo para além apenas do trabalho corpóreo. Na segunda parte, aqui no segundo trecho do nosso parágrafo, nós temos o primeiro elemento sendo apresentado, que é o da desencarnação, quando ele nos diz aqui que em algum momento vai soar a hora do repouso e a trama da vida vai escapar de nossas mãos. Está se referindo à desencarnação, não é? Nesse momento, o Espírito de verdade diz que então nós sentiremos que germinará em nós a semente preciosa que ele cultivou em nossos pensamentos quando nós permitimos, não é? Referência não só ao que já havia sido dito anteriormente nesse mesmo parágrafo, mas uma referência também muito interessante, que denota inclusive o mesmo uso de linguagem do item anterior, quando o Espírito de verdade dizia que Deus é o Deus bom e grande, que faz levantar as ondas e germinar as sementes. Ali uma linguagem figurada para a vida, e aqui essa mesma linguagem figurada, não para a vida que Deus deu para nós, não é, ao nos criar, mas para a vida real, a vida verdadeira, a vida do Espírito. Essa é a semente que o Espírito de verdade cultiva em nós, a consciência da vida espiritual, de uma vida maior que precisa ser vivida por todos nós. Esse é o sentido que ele nos traz, né? O germinar da consciência da vida espiritual que se apresenta àquele que desencarna, a revelação da verdade espiritual. Ele vai nos dizer ainda aqui que nada se perde, que nossas dores e suores, quando usadas dessa forma que ele está nos trazendo, com o trabalho do dia a dia e com o pensamento elevado ao alto, se transformam aqui para nós na Terra, na Terra não, perdão, se transformam para nós no futuro, no plano espiritual, em tesouros que nos tornarão ricos nas esferas superiores, em esferas superiores, quando estivermos mais evoluídos, quando tivermos progredido, lá onde a luz substitui as trevas e onde aquele que foi miserável aqui, pobre aqui, talvez se tornará mais resplandecente. Esse talvez, é claro, porque para isso existe essa condição de estarmos nos desenvolvendo aqui constantemente na Terra, trabalhando sempre no bem, trabalhando sempre com os pensamentos elevados. E então, num futuro um pouco distante daqui, compreenderemos mais a fundo os motivos do nosso enredo de hoje. No plano espiritual, compreenderemos melhor por que sofremos hoje, por que de nossas tarefas. E aí, então, a nossa resignação e trabalho terá nos levado à aquisição desses tesouros espirituais. Bem, é assim, é desse modo que elevamos a nossa resignação ao nível da prova. É isso que está nesse parágrafo.
A parte prática daquilo que foi colocado no parágrafo anterior. Como elevamos nossa resignação ao nível de nossa prova? Tomando todo dia o nosso trabalho, retomando o nosso labor, mantendo o pensamento elevado, o olhar para as coisas da vida futura, do espírito imortal, trabalho constante no bem, em ação e pensamento. Esse é o resumo, né? E mesmo sabendo de nossa morte, cultivando a certeza de que a vida continua e de que a vida aqui na Terra tem um propósito para o futuro. Ela não se restringe apenas aos objetivos terrenos, ela tem objetivos futuros. Desse ponto de vista, pensemos. Uma das principais provas que vivemos aqui na Terra é a prova da morte, inclusive a última que passaremos enquanto estamos encarnados. Essa é a prova. Elevar a resignação ao nível da prova, aqui um exemplo perfeito, prático, do Evangelho segundo o Espiritismo e do Espírito de verdade. Elevar a resignação ao nível dessa prova significa ter certeza, cultivar em nós a certeza de que nossas experiências aqui na Terra formarão tesouro no plano espiritual e trabalhar constantemente para isso. Agora, as últimas instruções relativas à nossa tarefa aqui na Terra e seus efeitos, ou seja, como se forma de fato o tesouro espiritual atuando, trabalhando aqui na Terra. Então escreve o Espírito de verdade. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos, são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos ensinos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Lembremos, né? Ele está falando aos pobres e deserdados da terra. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Aqui eu vou abrir um parêntese muito rápido para dizer que esse apóstolo a quem ele se refere é, de fato, Allan Kardec. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. O apóstolo é o professor Kardec. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis e que quer modeleis a vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Então vamos retomar um pouquinho esse parágrafo para identificarmos aqui as nossas tarefas aqui na Terra enquanto encarnados e os efeitos que elas nos trazem, não é? A primeira delas é que enquanto carregamos o nosso próprio fardo, descrito no parágrafo anterior, trabalho do dia a dia e pensamento elevado ao alto, nós ainda ajudemos os demais. Bem, essa é a nossa tarefa. E o efeito dela é sermos abençoados pelo próprio Espírito de verdade, como está escrito aqui nessa primeira passagem. Sermos amados pelo Espírito de verdade se fizermos isso. É claro, estaremos praticando a caridade. Não é? No segundo momento, uma outra tarefa, continuar o estudo da preciosa doutrina, a doutrina espírita, e como resultado nós teremos que nós então nos livraremos desse despeito pela riqueza alheia, ou seja, a riqueza terrena, né, a riqueza terrestre, esse despeito que muitas vezes se traduz em inveja, ciúmes, cobiça e assim por diante, e passaremos então a voltar os nossos olhos à vida espiritual, ricos do mundo, que são miseráveis do ponto de vista espiritual, porque suas provas são mais perigosas do que as nossas. Então, a tarefa e aqui o efeito, o que conquistamos com ela. Na sequência ainda, continua a nossa tarefa, quando nos diz para bebermos da fonte viva do amor e nos prepararmos, nós que somos cativos da vida, ou seja, espíritos encarnados, amarmos e nos prepararmos para o momento da desencarnação, para estarmos então livres e alegres com Deus. Esse é o efeito que conquistaremos se nos prepararmos para a vida no plano espiritual. Nos veremos livres e alegres por termos cumprido a nossa missão. E por fim,
fazermos a nossa reforma íntima. Deus nos criou fracos para que nós nos tornássemos perfectíveis e modelássemos nós mesmos a nossa maleável argila, a nossa personalidade, nosso espírito imortal, para sermos então os construtores da nossa própria imortalidade. Aqui a reforma íntima, tema que virá na sequência, inclusive, do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, e que é dada como tarefa ao espírito imortal aqui na Terra pelo Espírito de verdade. Modelar a nossa própria argila. Esse constrói a sua vida futura no plano espiritual enquanto ainda está encarnado aqui na Terra. E estará um dia livre das reencarnações nos corpos materiais densos. E estará feliz por participar cada vez mais ativamente na execução dos planos de Deus. Muito bem, aqui o Espírito de Verdade então conclui a sua instrução e nós concluímos o nosso estudo. Lembrando sempre que, como pudemos ver, tivemos aqui as circunstâncias principais da nossa existência terrena sendo abordadas pelo Espírito de Verdade, nos dando diretrizes seguras de como viver cada dia melhor. Como viver a cada dia a vida de forma um pouco mais leve, mais feliz, mais serena, traçando objetivos para o futuro, para o nosso futuro, que é a vida imortal do Espírito. E nos garantindo que estaremos nessa tarefa sob as suas bênçãos, sob o seu olhar, sob a sua proteção. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, muito obrigado por acompanharem os nossos estudos, por estarem conosco em nosso canal. Que os estudos de todos nós do Evangelho segundo o Espiritismo sejam abençoados e que nós tenhamos força moral para colocar em prática tudo isso que nós aprendemos com a nossa abençoada doutrina espírita. Fica o nosso convite à continuidade do estudo e o nosso fraterno abraço, como sempre, e os votos de que Deus nos abençoe.